O Escaravelho de Ouro, de Edgar Allan Poe. Vídeo 2. Acesas as lanternas, entregamo-nos ao trabalho com um zelo digno de causa mais tradicional. E ao cair o clarão sobre nossas pessoas e objetos, não pude deixar de pensar no grupo pitoresco que compunhamos, e quão estranhas e suspeitas nossas ações deveriam parecer a qualquer intruso que por acaso pudesse surgir onde nos achávamos. Cavamos bem firmemente durante 2 horas. Pouca coisa se disse. E no embaraço nosso principal estava nos latidos do cachorro, que tomava especial interesse em nossa tarefa. Afinal, ele se tornou tão impertinente que tivemos receio de que desse o alarme a algum desgarrado que andasse nas vizinhanças. Ou antes, esse era o temor de Legrand, pois eu me sentiria alegre com qualquer interrupção que me permitisse levar o alucinado para casa. O barulho, por fim, foi muito eficazmente silenciado por Júpiter, que, saindo do buraco com um ar carrancudo de resolução, amarrou a cabeça do bicho com um de seus suspensórios e depois voltou, com um risinho sério, à sua tarefa. Quando o tempo mencionado expirara, alcançáramos uma profundidade de 5 pés e, contudo, nenhum sinal de qualquer tesouro se manifestara. Seguiu-se uma pausa geral e comecei a esperar que a farsa tivesse no fim. Legrand, contudo, embora evidentemente muito desapontado, enxugou a testa pensativo e recomeçou. Caváramos todo o círculo de 4 pés de diâmetro e agora, pouco a pouco, alargávamos o limite, chegando a cavar mais 2 pés de profundidade. Nada apareceu, todavia. O procurador de ouro, de quem eu sinceramente me apiedava, pulou afinal do buraco, com mais amargo desaponto impresso em todos os traços do rosto, e pôs-se vagarosa e relutantemente a vestir o paletó que ia tirar fora ao começar o serviço. Entre mentes, eu não fiz qualquer observação. Júpiter, a um sinal do patrão, começou a juntar as ferramentas. Feito isso e desamordaçado o cachorro, voltamos para casa em profundo silêncio. Déramos talvez 12 passos nessa direção, quando, com um alto palavrão, Legrand saltou sobre Júpiter e agarrou-o pelo pescoço. O negro, atônito, abriu os olhos e a boca até onde foi possível e soltou as pás, caindo de joelhos. "Vagabundo!" disse Legrand, sibilando as sílabas por entre os dentes cerrados. "Vagabundo dos diabos! Fale! Eu tô te dizendo! Responda-me nesse instante, sem querer me enganar! Qual é? Qual é o seu olho esquerdo?" "Oh, meu Deus, senhor! Oh, meu Deus, me solta, senhor Will! Então não é esse aqui o meu zóio esquerdo?" grunhiu o terrificado Júpiter, colocando a mão sobre o órgão direito da visão e conservando-a ali com a desesperada pertinácia, como se temesse uma tentativa imediata de seu patrão para arrancá-lo. "Bem, eu sei, eu sabia disso. Viva!" vociferou Legrand, soltando o negro e executando uma série de piruetas e cambalhotas, para grande espanto do criado que, erguendo-se de sobre os joelhos, olhava mudo de seu patrão para mim e de mim para o seu patrão. "Venha, precisamos voltar", disse este último. "A partida não foi perdida ainda." E de novo caminhou para o tulipeiro. "Júpiter", disse ele, quando o acompanhamos. "Vem cá, a caveira estava pregada ao galho com a face para fora ou com a face para o ramo?" "A cara estava para fora, senhor. E assim que os corvos puderam chegar bem no zóio, sem trabalho nenhum." "Bem, então foi por esse olho ou por aquele que você deixou cair o escaravelho?" E aí Legrand apontou para cada um dos olhos de Júpiter.
Foi por este olho aqui, senhor. O olho esquerdo, certinho como o senhor me disse. E aí era o olho direito que o negro indicava. Pois vamos, devemos tentá-lo de novo. Aí o meu amigo, em cuja loucura agora eu via, ou imaginava ver, alguns indícios de método, removeu a cavilha que marcava o lugar onde o escaravelho caiu para um lugar a cerca de 3 polegadas para o oeste de sua primitiva posição, tomando depois a fita métrica do ponto mais próximo do tronco até a cavilha, como antes, e continuando a estendê-la em linha reta, até a distância de 50 pés. Foi indicado um lugar afastado, várias jardas do ponto em que tínhamos estado cavando. Em torno da nova posição, um círculo, um tanto maior do que no caso anterior, foi agora traçado. E nós, de novo, pusemos-nos a trabalhar com a pá. Eu estava terrivelmente cansado, mas, mal compreendendo o que havia causado a mudança em meus pensamentos, não sentia mais nenhuma grande aversão pelo trabalho imposto. Tinha me tornado mais inexplicavelmente interessado. E não só, até mesmo excitado. Talvez houvesse algo, em meio de todas as atitudes extravagantes de Legrand. Certo ar de previsão ou de decisão me impressionava. Cavei com afinco e, de vez em quando, me surpreendia realmente aguardando com algo que muito se assemelhava à expectativa. O imaginado tesouro, cuja visão havia dementado meu infeliz companheiro, ao tempo em que tais devaneios de pensamento maiormente se apoderaram de mim, e quando já estávamos a trabalhar, talvez 1h30, fomos de novo interrompidos pelos violentos latidos do cão. Sua inquietação no primeiro caso tinha sido evidentemente apenas o resultado de brincadeira, capricho, mas agora assumia um tom mais amargo e sério. A nova tentativa de Júpiter para amordaçá-lo, ele ofereceu furiosa resistência e, pulando para dentro do buraco, começou a cavar a terra freneticamente com suas próprias patinhas. Em poucos segundos, tinha descoberto um monte de ossos. Eram ossos humanos, formando 2 esqueletos completos, entremeados de vários botões de metal, e no que parecia ser poeira de lã apodrecida. Uma das pasadas puseram a descobrir a lâmina de uma faca espanhola, e ao cavarmos mais fundo, 3 ou 4 moedas de ouro e de prata vieram a lume. À vista delas, a alegria de Júpiter mal pôde ser contida, mas a fisionomia de seu patrão apresentava um ar de extremo desaponto. Insistiu conosco, porém, a que continuássemos nossos esforços, e mal as palavras acabavam de ser pronunciadas, eu cambaleei para frente, tendo enfiado a ponta de minha bota num anel de ferro que jazia semi-enterrado na terra fofa. Trabalhávamos agora com verdadeira ânsia, e nunca passei minutos de mais intensa emoção. Durante este intervalo, havíamos completamente desenterrado uma arca oblonga de madeira que, pela sua perfeita conservação e maravilhosa resistência, evidenciava plenamente ter sido sujeita a algum processo de mineralização, talvez o do bicloreto de mercúrio. Esta caixa tinha 3,5 pés de comprimento, 3 pés de largura e 2,5 de altura. Estava firmemente fechada por aros de ferro fundido, com ferros formando uma espécie de grade em volta da arca. De cada lado da caixa, perto da tampa, havia 3 anéis de ferro, 6 ao todo, por meio dos quais 6 pessoas poderiam agarrá-la com firmeza. Reunidos os nossos maiores esforços, mal pudemos afastar o cofre um pouquinho do seu leito. Percebemos imediatamente a impossibilidade de levantar tão grande peso. Felizmente, as únicas trancas da tampa consistiam em 2 ferrolhos corrediços que puxamos para trás, tremendo e vacilando de ansiedade. No mesmo instante, tivemos ali,
cintilando diante de nossos olhos. Um tesouro de incalculável valor. Como os raios de luz das lanternas caíssem dentro do poço, deste subiam irradiando uma incandescência e um resplendor provindos de um confuso montão de ouro e joias, que nos deslumbravam completamente à vista. Não pretenderei descrever os sentimentos que de mim se apossaram ao contemplar aquilo. Predominava sem dúvida o espanto. Legrand parecia exausto e dizia muito poucas palavras. A fisionomia de Júpiter apresentou por alguns minutos a palidez mortal que é possível, na ordem natural das coisas, de um rosto negro exibir. Parecia estupefato, siderado. Logo em seguida, ajoelhado dentro do buraco e mergulhando os braços nus até os cotovelos no ouro, ali deixou-os ficar, como se gozasse a volúpia de um banho. E por fim, com um profundo silêncio, exclamou, se falasse sozinho: "E tudo isso vem do escaravelho de ouro, do bonito escaravelho de ouro. O coitado do escaravelho de ouro que eu tanto descompus, chamei tanto de nome feio. Você não tem vergonha disso não, seu nego? Vamos, me responda." Tornou-se necessário, por fim, que eu despertasse tanto o patrão como o criado, chamando-lhes a atenção para a urgência de remover o tesouro. Estava ficando tarde, e era conveniente que desenvolvêssemos certa atividade para ter tudo aquilo em casa antes do amanhecer. Difícil foi combinarmos o que deveríamos fazer, e muito tempo perdemos a decidir-nos. Tão confusas eram as ideias de todos nós. Finalmente, aliviamos o peso da caixa, removendo 2/3 de seu conteúdo, e só então fomos capazes, com algum esforço, de tirá-la do buraco. Os objetos retirados foram depositados entre as saças, ficando o cachorro a guardá-los, com estritas ordens de Júpiter para, sob nenhum pretexto, nem se afastar do lugar, nem abrir a boca até a voltarmos, e então, apressadamente, rumamos para casa com a arca, tendo alcançado a cabana a salvo. Mas depois de excessivo esforço, a 1h da manhã, esgotados como estávamos, ultrapassava as forças humanas fazer mais alguma coisa imediatamente. Descansamos até as 2h e ceamos, partindo para as colinas logo depois, munidos de 3 resistentes sacos que havíamos encontrado por felicidade na cabana. Um pouco antes das 4 chegamos ao buraco, dividimos o restante da presa o mais igualmente possível entre nós, e deixando os buracos abertos, e de novo partimos para a cabana, na qual pela segunda vez depositamos nossas cargas de ouro, justamente quando os primeiros e fracos raios da madrugada apareciam a leste, luzindo por cima das copas das árvores. Sentíamos-nos agora completamente esgotados, mas a intensa excitação daquele instante nos impedia de repousar. Depois de um sono inquieto de umas 3 ou 4 horas de duração, despertamos, como se o houvéssemos combinado, para proceder ao exame do nosso ouro. A arca fora cheia até as bordas, e passamos o dia inteiro e grande parte da noite inventariando seu conteúdo. Nenhuma ordem ou arranjo fora adotada. Tudo fora amontoado misturadamente. Depois de tudo classificado com cuidado, achamos-nos de posse de uma riqueza muito mais vasta do que a princípio supuséramos. Em moeda havia mais, muito mais, de $450.000, estimando o valor do dinheiro tão acuradamente como podíamos, de acordo com as tabelas da época. Não havia uma partícula de prata. Tudo era ouro de antiga data e grande variedade. Moedas francesas, espanholas e alemãs,
com alguns guinéus ingleses e uns tantos miúdos de que jamais havíamos visto modelos antes. Havia muitas moedas bem grandes e pesadas, tão gastas que nada se podia vislumbrar de suas inscrições. Não havia dinheiro americano, mas dificuldade encontrávamos em avaliar o valor das joias. Haviam diamantes, alguns deles excessivamente grandes e belos, 110 ao todo, e nenhum pequeno, 18 rubis de notável brilho, 310 esmeraldas, todas lindíssimas, e 21 safiras, além de uma opala. Essas pedras tinham sido todas arrancadas de seus engates e atiradas de qualquer modo à arca. Os próprios engates que retiramos de entre outras peças de ouro pareciam ter sido batidos com martelos, como para impedir a identificação. Além de tudo isso, havia uma enorme quantidade de pesados ornamentos de ouro, quase 200 brincos e anéis maciços, ricas correntes em número de 30, se bem me lembro, 83 crucifixos muito grandes e pesados, 5 turíbulos de ouro de grande valor, uma maravilhosa poncheira, aquelas poncheiras de ouro ornamentada com folhas de parreira ricamente cinzeladas e figuras báquicas, 2 punhos de espada caprichosamente gravados em relevo e muitos outros objetos menores, de que talvez eu não possa lembrar. O peso desses excedia de 350 libras, bem pesadas, e nessa avaliação eu não incluí 197 soberbos relógios de ouro. 197. 3 dos quais valiam cada um $500 no mínimo. Muitos deles eram muito velhos e, para marcar o tempo, inúteis, pois o mecanismo sofrera muito ou pouco com a corrosão, mas eram todos ricamente cravejados de pedras, estando em estojos de alto preço. Calculamos naquela noite que o inteiro conteúdo da arca valia $1,5 milhão. E quando depois dispusemos dos beloques e joias, retendo poucas para o nosso uso próprio, verificamos haver grandemente subestimado o tesouro. Ao concluir, por fim, nosso exame, diminuída de alguma intensa excitação daquelas horas, Legrand, que viu que eu morria de impaciência, esperando uma solução desse extraordinário enigma, passou a detalhar completamente todas as circunstâncias relacionadas com ele. Você se lembra, disse ele, da noite em que eu lhe entreguei o tosco desenho que fizera dos escarabeus? Você se recorda também de que eu fiquei completamente zangado com você? Da sua insistência de que meu desenho se assemelhava a uma caveira? Quando você pela primeira vez fez essa afirmativa, eu pensei que estivesse brincando, mas depois recordei as manchas características nas costas do inseto e concordei comigo mesmo em que sua observação tinha de fato alguma base. Contudo, a zombaria de minhas capacidades gráficas me irritou, pois sou considerado um bom artista. Portanto, quando você me restituiu o pedaço do pergaminho, estive a ponto de rasgá-lo e atirá-lo com raiva ao fogo. O pedaço de papel, quer dizer? Disse eu. Não! Ele era muito parecido com o papel e a princípio supus que fosse isso, mas quando eu fui desenhar nele, verifiquei que era um pedaço de pergaminho muito fino. Você disse que estava inteiramente sujo, não é? Bem, quando eu estava a amarrotá-lo, meu olhar caiu sobre o esboço para que você estivesse olhando. E você pode imaginar meu espanto quando, de fato, percebi a figura de uma caveira no mesmo lugar. Pareceu-me em que eu tinha desenhado o escaravelho e por um momento fiquei demasiado atônito para pensar com clareza. Sabia que meu desenho era em detalhes muito diverso daquele, embora houvesse uma certa semelhança no contorno geral.
Tomei então de uma vela e, sentando-me no outro canto do quarto, comecei a examinar o pergaminho mais de perto. Depois de virá-lo, vi meu próprio desenho no verso, tal o havia feito. A minha primeira ideia, então, foi a de uma simples surpresa pela similaridade de contorno realmente notável e pela sua singular coincidência envolvida no fato, que para mim era desconhecido, de que houvesse um crânio do outro lado do pergaminho, bem por trás do meu desenho do escaravelço, e de que esse crânio, não só o contorno, mas no tamanho, tão estreitamente se assemelhasse ao meu desenho. Eu digo que a similaridade dessa coincidência me deixou estupefato por algum tempo. Tal é o efeito comum de suas coincidências tais. A mente luta para estabelecer uma relação, uma sequência de causa e efeito e, sendo incapaz de fazê-lo, experimenta uma espécie de paralisia temporária. Mas quando voltei a mim desse estupor, irrompeu em mim uma convicção, pouco a pouco, que me espantou mais do que a coincidência. Comecei distintamente, positivamente a recordar que não havia desenho algum sobre o pergaminho quando fiz o esboço do escaravelho. Fiquei perfeitamente certo disso porque me lembrava de ter virado primeiro um lado e depois o outro, à procura do lugar mais limpo. Se o crânio estivesse estado ali, sem dúvida eu não podia ter deixado de notar. Ali estava, de fato, um mistério que achei impossível de explicar. Mas mesmo naquele primeiro momento pareceu-me cintilar, fracamente no mais íntimo e secreto recanto da minha inteligência, a larva de uma concepção daquela verdade, de que a aventura da noite passada nos trouxe magnífica demonstração. Ergui-me logo e, guardando o pergaminho com cuidado, transferi toda a reflexão ulterior para quando estivesse só. E quando você saiu e quando Júpiter já estava bem adormecido, entreguei-me a uma investigação mais metódica do assunto. Em primeiro lugar, considerei a maneira pela qual o pergaminho veio cair em meu poder. O lugar onde descobrimos o escaravelho era na costa do continente, a cerca de 1 milha para leste da ilha, e apenas a curta distância acima da marca da maré alta. Quando o agarrei, ele me deu uma aguda picada, o que me fez deixá-lo cair. Júpiter, com a sua precaução costumeira, antes de agarrar o inseto que voara para o lado dele, procurou em volta uma folha ou algo semelhante com que apanhá-lo. E foi nesse momento que seus olhos e também os meus caíram sobre o pedaço de pergaminho, que então eu supus ser de papel. Ele estava meio enterrado na areia com uma ponta aparecendo, perto do lugar onde o encontramos. Observei os restos do casco do que parecia ter sido uma baleeira de navio. As ruínas pareciam estar ali desde muito tempo, pois nas madeiras mal se podia vislumbrar a aparência de um bote. Bem, Júpiter apanhou o pergaminho, envolveu nele o escaravelho e me deu. E logo depois voltamos para casa e no caminho encontramos o tenente G. Mostrei-lhe o inseto, ele me pediu que o deixasse levá-lo ao forte e, tendo o meu consentimento, colocou-o em seguida no bolso do colete, sem o pergaminho em que estivera enrolado, e eu continuara a ter na mão durante o tempo em que ele inspecionava o animal. Talvez receasse que eu mudasse de ideia e achasse melhor assegurar-se da presa imediatamente. Você sabe o quão entusiasta ele é em todos os assuntos relacionados com a história natural. Mas, bem, ao mesmo tempo sem notar o que fazia, eu devo ter colocado o pergaminho em meu próprio bolso. Você se lembra de que quando fui à mesa para o fim de fazer o esboço do escaravelho, não encontrei papel onde ele habitualmente estava guardado? Procurei na gaveta e também não achei nada. Revistei os bolsos e, esperando encontrar uma velha carta, quando minha mão caiu sobre o pergaminho, pormenorizo assim o modo pelo qual este caiu em meu poder, porque as circunstâncias impressionaram com uma força especial. Eu não duvido de que você vai me achar um sonhador, mas eu já estabelecer uma espécie de relação, a juntar a 2 elos de uma grande cadeia. Havia um bote jazendo sobre a costa marítima
e não longe do bote havia um pergaminho, não um papel, um crânio pintado nele. Você naturalmente perguntará, onde está a relação? E eu replico que o crânio ou a caveira é o muito conhecido emblema dos piratas. A bandeira da caveira é içada em todas as suas empresas, você sabe disso. Já disse que aquele pedaço era de pergaminho e não de papel. O pergaminho é durável, quase imperecível. Raramente se confiam ao pergaminho coisas de pequena importância, visto como, para os simples fins ordinários do desenho ou da escrita, ele não se presta tão bem como o papel. Essa reflexão sugeria algum significado, algum propósito na caveira. Não deixei de observar também a forma do pergaminho. Embora um de seus cantos tivesse sido destruído por algum acidente, podia-se ver que a forma primitiva era quadrangular. Era justamente um pedaço, de fato, tal como poderia ter sido escolhido para uma nota, para o registro de alguma que devia ser prolongadamente lembrada e cuidadosamente preservada. Mas, interrompi nesse momento, você disse que o crânio não estava no pergaminho quando fez o desenho do escaravelho? Como então traça uma relação entre o bote e o crânio, desde que este último, de acordo com o que você mesmo admitiu, deve ter sido desenhado, só Deus sabe lá por quem, em algum período subsequente ao do seu esboço do escaravelho? Ah, é aí que todo o mistério se resolve. Embora nesse ponto eu tivesse relativamente pouca dificuldade em resolver o segredo, meus passos eram certos e eu só podia atingir um resultado. Raciocinei, por exemplo, assim: quando desenhei o escaravelho, não aparecia crânio algum no pergaminho. Ao terminar o desenho, passei-o a você e observei-o acuradamente, até que você o devolveu. Você, portanto, não desenhou o crânio e não se achava presente mais ninguém para fazê-lo. Logo, não fora feito por meios humanos, não obstante, fora feito. E nesse ponto de minhas reflexões esforcei-me por lembrar e lembrei, com inteira exatidão, todos os incidentes que correram por volta do período em que a gente está em apreço. Todo o tempo estava frio. Oh, raro e feliz acaso! E o fogo ardia na lareira. Eu me achava aquecido pelo exercício e sentei-me perto da mesa. Você, porém, puxara uma cadeira para perto da chaminé, logo que coloquei o pergaminho em suas mãos, e que você estava a ponto de examiná-lo. Lobo, o meu terra nova, entrou e pulou sobre os seus ombros. Com a esquerda você lhe fez festas e com a direita, que segurava o pergaminho, caiu descuidadamente entre os seus joelhos, bem perto do fogo. Em um momento pensei que as chamas o atingissem, estava quase a avisá-lo quando, antes que tivesse podido falar, você o retirou e entregou-se a examiná-lo. Quando considerei todos esses pormenores, não duvidei um só momento de que o calor fora o agente que trouxera à luz, no pergaminho, o crânio que eu vira desenhado nele. Você bem sabe que existem preparados químicos e sempre existiram desde os tempos imemoriais, por meio dos quais é possível escrever sobre o papel ou velino, de modo que os caracteres só se tornem visíveis quando submetidos à ação do fogo. O óxido impuro de cobalto, dissolvido em água régia e diluído em 4 vezes o seu peso na água e às vezes empregado, resulta uma tinta verde. O régulo de cobalto, dissolvido em um espírito de nitro, dá uma tinta vermelha. Tais cores desaparecem em intervalos maiores ou menores depois de efetuada a escrita, com o frio principalmente, e reaparecem de novo após a aplicação de calor. Examinei então a caveira com cuidado. A borda exterior, a borda do desenho mais perto da ponta do velino, era bem mais distinta do que o resto. Claro, estava que a ação do calórico fora imperfeita ou desigual. E aí eu acendi o fogo de novo e submeti todas as partes do pergaminho a um calor ardente. A princípio o único efeito foi acentuar as linhas fracas do crânio, mas perseverando na experiência ficou visível,
Num canto da faixa, diagonalmente, em oposição ao lugar em que se delineava a caveira, a figura do que a princípio supus ser uma cabra. Um exame mais acurado, contudo, mostrou-me que se tratava de um cabrito. Disse eu. Sem dúvida, eu não tenho direito de rir de você. 1,5 milhão em dinheiro é uma coisa muito séria para brincadeiras, mas você não vai querer estabelecer um terceiro elo em sua cadeia? Você não vai achar que uma relação especial entre seus piratas e uma cabra? Os piratas, como você sabe, não têm nada com as cabras. Elas pertencem ao interesse dos fazendeiros. Mas eu acabo de dizer que a figura não era de uma cabra, poxa. Bem, que seja de um cabrito, é mais ou menos a mesma coisa. Mais ou menos, mas não inteiramente, disse Legrand. Você deve ter ouvido falar num Capitão Kidd. Pela minha parte, considerei logo a figura do animal como espécie de assinatura figurada ou hieroglífica. Digo assinatura porque sua posição no velino sugeriu essa ideia, como se fosse uma assinatura realmente. A caveira no canto diagonalmente oposto tinha, do mesmo modo, o aspecto de um sinete, um selo. Bom, mas eu fiquei tristemente perturbado com a ausência de mais qualquer coisa, de um corpo para o meu imaginado documento, do texto, do meu contexto. Então eu presumo que você esperava encontrar uma carta entre o sinete e a assinatura, algo dessa espécie. O fato é que eu me senti irresistível, impressionado com um pressentimento de alguma coisa vasta e uma boa fortuna pendente. Mal posso dizer, porque talvez, afinal de contas, fosse antes um desejo de uma crença real. Mas você sabe que as tolas palavras de Júpiter acerca de ser o escaravelho feito de ouro maciço tiveram um notável efeito sobre a minha imaginação. E depois, a de acasos e coincidências. Eram todos tão extraordinários. Observe. Como, por simples caso, esses acontecimentos ocorreram no único dia do ano em que foi, ou podia ser, suficientemente frio para que acendêssemos fogo? E sem esse fogo, sem a intervenção do cão no momento preciso em que ele apareceu, eu nunca saberia da existência dessa caveira e, assim, nunca seria o possuidor do tesouro. Ok, tá bom. Mas continue, eu estou impaciente com sua linha de pensamento. Bem, você naturalmente já ouviu as muitas histórias que correm, esses 1000 boatos vagos que circulam acerca de dinheiro enterrado em algum ponto da costa atlântica por Kidd e seus associados. Tais boatos devem ter tido alguma base na realidade. E o fato de que eles tenham existido tanto e tão continuamente só pode ter resultado, pareceu a mim, da circunstância de que o tesouro enterrado ainda permanecia sepulto. Tivesse Kidd escondido sua pilhagem por algum tempo, retirando-a depois, tais boatos raramente poderiam ter nos alcançado na sua forma presente e invariável. Observe as histórias que se contam. São todas sobre procuradores de dinheiro e não acerca de achadores de dinheiro. Se o pirata tivesse recuperado seu dinheiro, a questão estaria encerrada. Pareceu-me que aí algum acidente, digamos a perda de uma nota indicando o local, o privou dos meios de recuperar o tesouro, e que esse acidente se tornou conhecido de seus comparsas, que de outro modo nunca poderiam ter ouvido falar em absoluto que o tesouro tivesse sido escondido, e que, empregando-se em tentativas inúteis, porque sem guia para reavê-lo, deram origem primeiramente e depois de divulgação universal aos relatos que agora são tão comuns. Você já ouviu falar de algum tesouro importante que tenha sido desenterrado ao longo da costa? Não, nunca. Mas é bem sabido que a fortuna acumulada por Kidd era imensa. Tomei como certo, portanto, que a terra ainda a conservava escondida. E você mal se surpreenderá se lhe disser que sentiu uma esperança, quase chegando à certeza
de que o pergaminho estranhamente encontrado encerrasse o registro perdido no lugar do depósito. Mas, como você continuou, eu levei de novo o velino ao fogo, depois de aumentar o calor, mas nada apareceu. Julguei então possível que a cobertura de sujo podia ter alguma relação com o fracasso. Assim, limpei cuidadosamente o pergaminho, derramando água quente sobre ele, e tendo feito isso, coloquei-o numa caçarola de cobre com o crânio para baixo e pus a caçarola sobre um fogão com o carvão em brasa. Em poucos minutos, a caçarola ficou inteiramente aquecida e removi a folha que, com indizível alegria, encontrei salpicada em diversos pontos com o que me pareceu serem figuras arrumadas em linhas. Coloquei-a de novo na caçarola e deixei que lá ficasse outro minuto. E depois de tirá-la, tudo estava tal como você vê agora. E aí Legrand, aquecendo de novo o pergaminho, entregou-me ao meu exame. Entre a caveira e a cabra estavam toscamente traçados em linha vermelha diversos sinais, muitos números, alguns sinais de porcentagem, maior, menor, cálculos. Mas, disse eu entregando-lhe a folha, estou no escuro como antes. Esperassem-se-me todas as joias de Golconda em troca da solução desse enigma. São vários números. Eu tenho certeza de que seria incapaz de ganhá-las. E, contudo, falou Legrand, a solução de algum modo é tão difícil como você poderia ser levado a imaginar após o primeiro exame apressado dos caracteres. Esses caracteres, como qualquer pessoa pode prontamente verificar, formam uma cifra, isso é, encerram um significado. Mas, segundo o que se conhece de Kidd, eu não podia supô-lo capaz de compor qualquer espécie de cifra muito complicada. Achei imediatamente que esta era de uma espécie simples, tal, entretanto, que para a inteligência rude do marinheiro devesse parecer absolutamente insolúvel, sem a chave. E você realmente a decifrou? Com toda a facilidade. Já decifrei outras, 10.000 vezes mais complicadas. Certas circunstâncias e certas tendências do espírito levavam-me a interessar-me por semelhantes enigmas, e pode-se bem duvidar de que a engenhosidade humana consiga compor um enigma dessa espécie, que a engenhosidade humana não possa decifrar, graças a uma aplicação adequada. E, de fato, uma vez que eu tenha arranjado caracteres unidos e legíveis, mal ligo a importância à simples dificuldade de descobrir-lhe a significação. No caso presente, e na verdade em todos os casos de escrita secreta, a primeira questão diz respeito à língua da cifra, pois os princípios de solução particularmente se tratam das cifras mais simples, dependem do gênio de cada idioma e podem por isso variar. Em geral, não há outra alternativa para que quem tenta a decifração, se não experimentar, dirigido pelas probabilidades, cada língua conhecida, até que a verdadeira seja encontrada. Mas nessa cifra que temos aqui diante de nós, toda a dificuldade foi removida, graças à assinatura. O trocadilho com a palavra kid só é perceptível na língua inglesa. Sem esta consideração, teria eu começado minhas tentativas com o espanhol ou com o francês, como línguas em que um segredo dessa espécie deveria ter sido naturalmente escrito por um pirata dos mares espanhóis. Mas, no caso presente, presumi que a cifra estivesse em inglês. E você há de notar que não existem divisões entre as palavras. Se as houvesse, a tarefa teria sido relativamente fácil. Em tal caso, teria eu começado por saber uma comparação e análise das palavras mais curtas, e se tivesse encontrado, como é sempre provável, uma palavra de uma letra A, ou eu, por exemplo, haveria considerado a solução como garantida. Mas não havendo divisões, meu primeiro passo foi averiguar quais as letras dominantes, como as menos frequentes. E contando todas elas, construí a seguinte tábua. O algarismo 8 ocorre 33 vezes. O sinal ponto e vírgula, 26.
O algarismo 4, 19. O sinal de percentagem, 16. O parênteses para direita, 16. O asterisco, 13. O algarismo 5 ocorre 12 vezes. O algarismo 6, 11 vezes. O parênteses para o lado esquerdo ocorre 10. O sinal de mais, 8. O 1, 8. O 0, 6. O 9, 5. O 2, 5. Os dois pontos ocorrem 4 vezes. O algarismo 3 ocorre 4 vezes. O ponto de interrogação, 3 vezes. O E ocorre 2 vezes. O ponto de menos, 1 vez, de subtração. E o ponto final, 1 vez. Ora, em inglês, a letra que mais se encontra é o E. As demais ocorrem na seguinte ordem: A, U, I, D, H, N, R, S, T, U, Y, C, F, o G, 1, M, W, B, K, P, Q, X e Z. O E é tão singularmente predominante nas raras, que raras são as frases de certo tamanho em que não seja ele a principal letra. Temos aqui, pois, logo no começo, uma base para algo mais do que uma simples conjectura. É evidente o uso geral que se pode fazer dessa tábua, mas para esta cifra particular, só muito reduzidamente nos utilizaremos do seu concurso. Com o algarismo predominante é o 8, começaremos por atribuir-lhe o valor de E, do alfabeto natural. Para verificar essa suposição, observemos se o 8 aí aparece muitas vezes aos pares, pois o E se duplica com grande frequência em inglês, como por exemplo nas palavras meet, fleet, speed, sin, been, agree, etc. No caso presente, vemos-las duplicadas não menos do que 5 vezes, embora o criptograma seja curto. Você está acompanhando o meu pensamento, não é? Admitamos, pois, que o 8 seja o E. Ora, de todas as palavras da língua, D é a mais usual, né? THE. Vejamos, portanto, se não há repetição. E 3 caracteres da mesma ordem de colocação, sendo o 8 o último dos 3, se descobrirmos repetições de tais letras arranjadas dessa forma, elas representarão, muito provavelmente, a palavra THE, que é o artigo. Examinando se encontramos não menos do que 7 dessas combinações. Sendo os caracteres 48, podemos, portanto, supor que o ponto e vírgula representa o T, o 4 representa o H, o 8 representa o E. Então, desse último bem confirmado. De modo que um grande passo já foi dado. Tendo determinado uma única palavra, estamos capacitados a determinar um ponto vastamente importante. Isso é, muitos começos e fins de outras palavras. Vejamos, por exemplo, o penúltimo, que a combinação 48 ocorre quase no final da cifra. Sabemos que o sinal que vem depois do começo de uma palavra, dos 6 caracteres que seguem este, que conhecemos não menos que 5. Substituamos, pois, estes caracteres pelas letras que já sabemos que eles representam, deixando um espaço para os que não conhecemos. Aqui já estamos habilitados a descartar o TH, como não formando parte da palavra que começa pelo primeiro T, pois que estamos experimentando sucessivamente todas as letras do alfabeto para preencher a lacuna, que nenhuma palavra pode ser formada que apareça o TH. Estamos assim limitados ao A, T, E, e percorrendo todo o alfabeto, se necessário, como antes, chegamos à palavra tree, árvore, como a única possivelmente certa. Ganhamos assim outra letra, o R, representada pelo parênteses à esquerda, aquele que abre, e mais 2 palavras justapostas, the tree, né? A árvore, um pouco além dessas palavras, e a árvore, um pouco além dessas árvores, dessas palavras, a curta distância, vemos de novo a combinação 48, e dela utilizamos como determinação da que imediatamente a precede, e assim temos esse arranjo, a árvore, que seria ponto e vírgula, 4, parênteses, a porcentagem, ponto de interrogação, 3, 4. Ou substituindo pelas palavras reais, os sinais conhecidos, lê-se dessa forma. Ora, se em vez dos caracteres desconhecidos deixarmos espaços em branco ou pontos que os substituam, leremos isso. A palavra se torna evidente, mas essa coberta nos dá 3 novas letras, o O, o U e o G. Procurando agora cuidadosamente na cifra, combinações de caracteres conhecidos, descobrimos, não muito longe do princípio, várias outras disposições.
e traduzindo os caracteres conhecidos e representando os desconhecidos por pontos, como antes, vemos outras tantas representações do criptograma e traduzindo-as como antes, obtemos good. E aí significa tantas outras. Então temos, portanto, nada menos de 11 das mais importantes letras representadas e vai ser desnecessário continuar com os detalhes dessa solução, né? Eu já lhe disse o bastante para convencê-lo de que as cifras dessa natureza são facilmente solúveis e para dar-lhe alguma ideia da análise racional que serve para desenvolvê-las. Mas fique certo de que o espécime presente pertence às mais simples espécies de criptogramas. Agora só resta dar-lhes a tradução completa dos caracteres do pergaminho depois de decifrado. E aqui está ela. Um bom vidro no Hotel do Bispo, na cadeira do diabo, 41 graus e 13 minutos nordeste, quadrante norte, tronco principal, 7º galho, lado leste, atirai o olho esquerdo da caveira, uma linha de abelha da árvore através do tiro de 50 pés distante. Mas, disse eu agora, o enigma parece ainda em tão má situação como antes. Como pode? Um bom ouvido do hotel, bispo, cadeira, diabo, 40... Não dá para entender como é possível extrair um significado dessa atrapalhada toda de cadeira do diabo, caveira, hotel do bispo. Pois eu confesso, replicou Legrand, que a questão ainda apresenta um aspecto sério, quando encarada de modo superficial. Minha primeira tentativa foi dividir a sentença nas divisões naturais, pretendidas pelo autor da cifra. Pontuá-la, quer dizer. É mais ou menos isso. Mas como era possível fazê-lo? Eu refleti que o autor fizera uma questão de amontoar as palavras sem separá-las, para aumentar a dificuldade da tradução. Ora, um homem não demasiado esperto, ao objetivar tal resultado, quase certamente iria além do devido. Quando no decorrer de sua escrita há uma parada do assunto que naturalmente requeriria uma pausa, ou mesmo um ponto, ele seria mais do que capaz de amontoar as letras nesse lugar, mais do que as junções anteriores. Se você observar o manuscrito aqui presente, facilmente observará 5 casos de ajuntamento em comum. Partindo dessa sugestão, fiz a divisão seguinte. Um bom vidro no Hotel do Bispo, na cadeira do diabo, uma parte. 41 graus e 13 minutos nordeste, quadrante norte, segunda parte. Tronco principal, 7º galho, lado leste, terceira parte. Atirai do olho esquerdo da caveira, quarta parte. Uma linha de abelha da árvore através do tiro de 50 pés distante, última parte. Mas, mesmo esta divisão, falei, ainda me deixa no escuro. Também me deixou no escuro, replicou Legrand, por poucos dias, durante os quais fiz diligentes pesquisas nas vizinhanças de Sullivan, procurando algum edifício que tivesse o nome de Hotel do Bispo, pois naturalmente não me inquietei com a palavra arcaica de hostel. Não obtendo qualquer informação a respeito, estava a ponto de estender meu campo de pesquisa e proceder de modo mais sistematizado, quando, certa manhã, tive a bem súbita de que esse Hotel do Bispo podia se referir à antiga família Bishop, que desde os tempos remotíssimos possuía uma mansão antiga a cerca de 4 milhas a nordeste da ilha. E, em consequência, fui até a fazenda e renovei minhas pesquisas entre os mais velhos negros do lugar. Afinal, uma das mulheres mais idosas disse que ouvira falar de um lugar tal como Bishop's Castle, o castelo dos Bishop, e achou que me podia levar ao lugar, mas que não se tratava de um castelo, e nem de uma taberna, mas de um rochedo elevado. Ofereci-lhe uma boa paga pelo trabalho e, depois de alguma hesitação, consentiu em me acompanhar ao lugar. Encontrando-o sem grande dificuldade, mandei-a de volta e passei a examinar o lugar. O castelo consistia num conjunto irregular de penhascos e rochedos, sendo um desses últimos muito digno de nota, por sua altura, bem como por sua aparência isolada e artificial. Subi ao seu cume e fiquei sem saber o que devia fazer em seguida. Bom, enquanto me ocupava em tal reflexão,
caíram meus olhos sobre uma saliência estreita na face ocidental do rochedo, uma jarda talvez por baixo do cimo em que eu me achava. Essa saliência projetava cerca de 18 polegadas e não tinha mais que um pé de largura. Um nicho num penhasco dava-me uma tosca semelhança como uma das cadeiras de encosto côncavo usadas por nossos antepassados. E aí eu não duvidei de que ali se achava a tal da cadeira do diabo, que aludia o documento, e pareceu-me então aprender todo o segredo do enigma. O bom vidro, sabia eu, apenas podia se referir a um binóculo, pois a palavra glass, vidro, é raramente empregada em outro sentido pelos marinheiros. Logo vi então que se devia usar um binóculo, de um ponto de visão definido, não admitindo variação. Não hesitei em acreditar que as frases 41 graus e 17 minutos e Nordeste quadrante norte deveriam ser as direções para a colocação do binóculo. Grandemente excitado por essas descobertas, eu corri, voltei para casa, apanhei o tal do binóculo e regressei ao rochedo. E fiquei ali na saliência, verificando que era impossível ficar sentado, a não ser numa posição especial. Esse fato confirmou minha ideia preconcebida. Passei a usar o binóculo, e naturalmente 41 graus e 17 minutos e 13 minutos só podiam aludir à elevação acima do horizonte visual, pois a direção horizontal estava claramente indicada pelas palavras Nordeste quadrante norte. E aí estabeleci imediatamente essa última direção, por meio de uma bússola de bolso. Depois, apontando o binóculo para um ângulo de cerca de 41 graus de elevação, como podia calcular por experiência, movi-o cautelosamente para cima e para baixo, até que minha atenção foi detida por uma fenda circular, ou abertura, na folhagem de uma grande árvore, que à distância dominava suas companheiras. No centro dessa abertura, percebi um ponto branco, mas a princípio não pude distinguir do que se tratava. E aí ajustei o foco do binóculo, olhei de novo e verifiquei então que era um crânio humano, bem em cima da árvore. E depois dessa descoberta eu estava tão confiante em considerar o enigma resolvido, pois a frase tronco principal, sétimo galho, lado leste, só se podia referir à posição do crânio na árvore, enquanto que atirai do olho esquerdo da caveira também apenas admitia uma interpretação em relação à busca do tesouro enterrado. Percebi que a intenção era de lançar uma bala através do olho esquerdo do crânio e que uma linha de abelha, ou, em outras palavras, uma linha reta, tirada do ponto mais próximo da árvore através do tiro, ou o lugar onde a bala caísse, e daí estendida a uma distância de 50 pés, indicaria um ponto definido. E por baixo desse ponto considerei como pelo menos possível que tivesse oculto algum depósito de valor. Tudo isso, disse, é excessivamente claro, embora engenhoso, simples e explícito. Que fez você depois de deixar o hotel do bispo? Ora, tendo cuidadosamente tomado nota da aparência da árvore, voltei para casa. Logo, porém, que deixei a cadeira do bispo, a abertura circular desapareceu. Não pude vê-la mais depois, embora me virasse para trás. O que pareceu a principal perícia em todo esse negócio foi o fato, pois repetidas experiências me convenceram de que era um fato, de que a abertura circular em questão não é visível de qualquer ponto de visão que se possa alcançar, a não ser o que permite a estreita saliência na face do rochedo. Nessa expedição ao hotel do bispo, fora eu auxiliado por Júpiter, sem dúvida, e observara nas semanas anteriores minhas atitudes de abstração, tomando especial cuidado em não me deixar só. Mas no dia seguinte, levantando-me muito cedo, escapuli dele e fui às colinas à procura da árvore. E depois de muito pesquisar, encontrei-a. E quando eu voltei para casa à noite, meu criado estava resolvido a me dar uma surra. O resto das aventuras creio que você já sabe tanto quanto eu. Eu suponho, disse eu, que você errou o lugar na primeira tentativa de cavar, por causa da estupidez de Júpiter, deixando o escaravelho cair pelo olho direito, em vez do olho esquerdo do crânio.
Sim, perfeitamente. Esse engano produziu uma diferença de cerca polegadas e meia do tiro, isso é, na posição da cavilha mais profunda da árvore. E se o tesouro estivesse por baixo do tiro, o erro teria sido de pouca importância, mas o tiro, bem como o ponto mais próximo da árvore, era simplesmente 2 pontos para o estabelecimento de uma linha de direção. E naturalmente o erro, embora trivial no começo, de um olho para o outro, aumentava à medida que continuava a linha. E ao completarmos os 50 pés, ficamos inteiramente fora da direção. Não fossem minhas impressões solidificadas de que o tesouro estava ali realmente enterrado em alguma parte, poderíamos ter perdido em vão o nosso trabalho. Meu amigo, mas é que a sua grandiloquência, sua conduta ao balançar o escaravelho estavam enormemente extravagantes. Eu ficara certo de que você tinha enlouquecido. E por que você insistiu em deixar cair o escaravelho em vez de uma bala pelo crânio? Ora, para ser franco, eu me sentia algo aborrecido com suas evidentes suspeitas relativamente à minha sanidade mental e resolvi castigá-los calmamente ao meu próprio jeito, com um pouquinho de calculada mistificação. Por esse motivo eu balancei o escaravelho e por essa razão fiz com que fosse atirado da árvore observação sua sobre o grande peso dele que me sugeriu essa ideia. Sim, eu percebo. Tá bom. E agora, só há um ponto que me embaraça. O que significam os esqueletos encontrados no buraco? Essa é uma pergunta que eu não sou mais capaz de responder do que você. Parece, contudo, haver apenas um meio plausível de explicar o caso. E, entretanto, é terrível acreditar em atrocidades, tal como a implicância das minhas hipóteses. E claro que Kidd, se na verdade Kidd escondeu esse tesouro, coisa de que eu não duvido, claro que ele deve ter sido ajudado nesse trabalho. Concluído, porém, o serviço, pode ter ele considerado prudente fazer desaparecer todos os que participaram do seu segredo. Talvez um par de golpes com uma picareta fosse suficiente, enquanto seus ajudantes se ocupavam em cavar. Talvez fossem necessário 12. Quem é que vai saber? E fim do conto. Olá, meu nome é Marcelo Fávaro. Olha só, não parece o John Watson conversando com o Sherlock Holmes, ele explicando como ele resolveu tal mistério, né? Cara, nada nesse mundo se cria, tudo se copia. No caso aqui, quem criou foi Edgar Allan Poe e depois duvido que o Arthur Conan Doyle tenha criado suas histórias sem ler esses contos. Ele mesmo já falou que leu, ele mesmo já falou que o Sherlock Holmes é inspiração, primeiro de um professor da faculdade dele, de medicina, e também dos personagens de Edgar Allan Poe. Este aqui, me senti lendo uma obra do Sherlock Holmes, mas que na verdade veio 50 anos antes, no comecinho, na primeira metade ainda do século XIX, em 1800 e pouquinho, e me senti aqui muito satisfeito em ter lido esse conto, porque eu tinha uma ideia dele. Eu tinha lido, alguém falou aí em algum desses blogs que era um conto cansativo, um conto que se arrastava, que não acontecia nada, e na verdade eu achei bem interessante esse conto. Claro, gostei mais da primeira parte, essa segunda foi mais o desenlace, passou metade do conto explicando, e no final, como é comum nas obras do Edgar Allan Poe, ele tirou qualquer resquício de sobrenatural da história, Ele tirou as nuvens sobrenaturais, como ele gosta de fazer. Ele gosta de calcar as suas histórias de terror no plausível, no que pode realmente ocorrer, e não ainda que tenha um pouquinho de calculada mistificação, como ele fala nas próprias palavras aqui. Gostei da explicação do enigma. Claro que para eu transcrever aqui para vocês, eu cortei um pouquinho porque realmente eu ia ficar aqui 10 minutos só explicando algo que seria muito melhor se nós estivéssemos vendo, Então,
e que também não faz muita diferença na história. O que eu achei que faria diferença eu coloquei aqui para vocês, ok? Mas de resto o texto está como eu encontrei aqui. Infelizmente eu não tenho o nome do tradutor aqui, é apenas um PDF que eu achei no Google. Que pena que o Júpiter não aparece mais nessa parte do conto, né? Tem uma presença muito tímida, porque eu gostei tanto dele no primeiro episódio, aqui no primeiro vídeo, e achei interessante também essa recorrência do Edgar Allan Poe em dar nomes de deuses romanos, né? O Júpiter aqui, o Plutão no Gato Preto. Interessante também. E, gente, quanto dinheiro será que eles não conseguiram aí? Porque imagine, há 200 anos, $1 milhão hoje é um dinheirinho, né? Um dinheirinho, é um bom dinheiro, resolveria muito minha vida. Principalmente se converter para o real. Mas $1 milhão em 1820, 1830, 1840 é dinheiro para danar, é muito dinheiro. E conforme ele explicando, não sei quantos rubis, não sei quantas moedas de ouro, resolveria a vida de uma nação. E gostei sim do conto. O que você achou do conto? Você achou interessante? É o que você esperava do Escaravelho de Ouro? Ó, tá aí, paguei a dívida com vocês. Tinha uma porção de ouvintes que estavam todos os dias mandando mensagem pedindo o Escaravelho de Ouro. Tá gravado para vocês, tá bom? Então, se você não fez sua inscrição, faça. Se você não deixou o like, mete o pé no like aí. Um abraço e até a próxima.